Tu tá no computador? Sim. Tá vendo esses 3 pontinhos do lado do telefone vermelho ali no Google Meet? Sim. Beleza, clica neles. Certo. Clica em alterar layout. Tirar layout. E agora clica em destaque. Beleza. Então muito bem. Agora com isso em mente, vamos continuando. Hum. Bem, esses negócios de triângulo, como é que tu tá? Tu acha que tu tá bem? Tu acha que tu tá mal? Como é que é? Acho que eu tô mal, na verdade. Tá mal? Não tá lembrando essas coisas de geometria? É que aqui tem umas continhas meio básicas de resolver aqui, que é, pelo que eu tô vendo aqui, é praticamente usar o seno, cosseno e a tangente e o teorema de Pitágoras. Então, se tu decorar essas duas coisas que eu falei agora, você vai conseguir resolver qualquer conta, beleza? Certo. Praticamente é isso. Claro, às vezes vai cair algumas outras coisas de outros assuntos, como por exemplo, resolução de sistemas. Pode ser que caia a resolução de sistemas, por exemplo. Então, é isso. Vamos fazer esse probleminha aqui. Deixa eu ver se eu entendi o que está acontecendo aqui. A letra está meio feia. São dadas as medidas A igual a raiz de 3 e, e da hipotenusa. Hã? O que está escrito aqui, cara? Não estou entendendo muito bem. São duas medidas, a raiz de 3, é, depois no uso, Não, e, mas em da hipotenusa? Eu não entendi isso, em da hipotenusa. não, centímetros. Ah, centímetros. Beleza. Raiz de 3 centímetros, claro. E B igual a 1 centímetro dos catetos de um triângulo retângulo. É um dos catetos, né? Isso. Qual é a medida do outro cateto? Está falando de um triângulo retângulo, então vamos desenhar um triângulo retângulo. Geometria sempre tem que desenhar, tá bom? Senão as coisas vão ficar meio esquisitas. Certo. Não vai entender bem o que está rolando. Então aqui nós temos um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo ele tem um ângulo reto. E ele tem aquelas características que a gente falou. Num triângulo retângulo é onde a gente pode fazer o teorema de Pitágoras e onde a gente pode fazer seno, cosseno e tangente. De forma natural é só nesses, tá? Nos outros triângulos não dá para fazer essas regras aqui. Certo. Muito bem. Você sabe qual é o teorema de Pitágoras? Lembra esse cara agora, peraí. A hipotenusa ao É, quadrado, hipotenusa quadrado igual, um cateto ao quadrado mais o outro, né? cateto quadrado mais outro cateto quadrado. Isso. É isso aí. E agora no seno, cosseno e a tangente é o seguinte: você pega um ângulo do teu triângulo, pode ser qualquer um, pode ser aqui, pode ser aqui. Só não pode ser esse, porque aqui a gente já sabe que é 90, né? Por sinal, é ele que indica onde fica a hipotenusa. Às vezes a gente pega uns desenhos meio esquisitos que não dá para ver exatamente de olho assim qual que é o maior lado. Mas a hipotenusa ela sempre vai ser o lado relacionado com o ângulo de 90 graus. O lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então a hipotenusa aqui claramente é esse aqui, tá? Grave isso, tá? Certo. Hipotenusa é sempre o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Agora, quando a gente tem ângulos, por exemplo, que nem esse aqui também poderia ser, mas eu vou colocar aqui. A gente pode usar seno, cosseno e tangente, né? Vamos dizer aqui que é o A e aqui é o B. Né? O seno, ele é sempre o cateto oposto a um ângulo dividido pela hipotenusa. Gravou isso, cara, vai resolver metade dos problemas. Cosseno, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então tu vai olhar referente a um ângulo específico, qual que é o cateto adjacente. Por exemplo, qual que é o cateto adjacente ao ângulo θ aqui? É o A ou é o B? É o B. O B, porque adjacente significa ao lado, né? Então quem está ao ladinho ali do ângulo θ é o B. Quem está oposto, quem está lá do outro lado é o A. Então o cateto oposto é A. Agora a tangente de θ.
Quem que é a tangente de θ aqui? É sempre o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quando que a gente usa tangente? Normalmente, quando nos problemas ele não nos dá quem é a hipotenusa. Isso acontece bastante em problemas de distância. Tu já vai ver isso aí. Principalmente problemas assim. Cai muito esse tipo de problema no segundo ano, assim. Primeiro, na verdade. Essa é a matéria do primeiro. Problemas assim. Altura de um prédio. Como é que tu vai achar a altura de um prédio só sabendo relação de ângulos e distâncias ao prédio? Dá para fazer isso? A gente faz isso com seno, cosseno e tangente. Por exemplo, tu nunca se perguntou como é que os caras conseguem calcular a distância de estrela? Os caras não foram até lá para medir, né? Então eles usam isso aí. As mesmas ideias que a gente usa aqui no cateto oposto, cateto adjacente, seno, cosseno, tangente, essas coisas, eles usam para calcular as distâncias de estrelas. Eles sabem alguma distância específica aqui dentro do sistema solar e por relação de ângulo, eles vão lá e encontram a distância em relação a outra estrela. Beleza? Ok. Tá bom. Então agora vamos continuando. Com essa breve revisão. Qual é a medida do outro cateto? Sabe achar agora? Tu vai ter que usar teorema de Pitágoras, por quê? Teorema de Pitágoras a gente usa quando o cara tá só falando de distâncias, de tamanhos. Sim. Não falou de ângulo aqui, então tu vai usar o teorema de Pitágoras. Faz a conta aí. Eu preciso notar o que tu sabe, o que tu não sabe, a velocidade com que tu faz as contas. Então, tu poderia tentar resolver essa para eu medir essas coisas? Daí, se tu não conseguiu, eu faço para ti, tá? O hipotenusa é a soma dos catetos, certo? Desculpa, pode falar de novo? A hipotenusa é igual à soma dos A catetos, certo? hipotenusa ao quadrado. A hipotenusa é igual à soma dos catetos ao quadrado. Isso aí. Tive que deu raiz de 2. Raiz de 2? É, Eu acho que não, mas vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha. O nosso triangulinho aqui da questão, vou chamar de questão A aqui, é um certo. triângulo retângulo, um dos lados, a hipotenusa, né? Mede raiz de 3, é o maior lado. Tem Isso. um outro lado que mede 1. Então a gente sabe que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa é raiz de 3, então raiz de 3 Raiz de ao 3 ao quadrado. quadrado. Um lado mede 1, então eu vou chamar o lado A ali de 1. 1 ao quadrado. Mais B ao quadrado. Pode ser que tu esteja certo, ou não, não sei. E aqui eu esqueci do quadrado, né? Claro. Beleza. Então, raiz de 3 ao quadrado não tem conversa. Simplesmente o quadrado corta com a raiz. É uma dica aqui para agilizar as contas.
1 ao quadrado é 1. Qualquer Um. número em cima do 1 vai dar 1, né? Porque 1 vezes 1 é sempre 1. E aqui B. Então, quando eu levo esse 1 Mas para o seria outro b ao lado, quadrado? ao quadrado, isso. Quando eu levo esse 1 para o outro lado, fica 2. 2 igual a B ao quadrado. E agora eu faço a raiz dos dois lados. Por quê? Porque eu não quero o valor do B ao quadrado, eu quero o valor do B. Então, quando eu faço a raiz dos dois lados, eu vou ficar com B igual a raiz de 2. Beleza? Sim, Foi essa a resposta que tu teve? sim. Show, muito bem. Demorou um pouco, mas fez certo. Isso que importa. Tu tinha conseguido fazer essa questão sozinho antes? Não. Não. Não? Beleza. Vamos para a próxima, então. Todas essas questões que tu me mandou foram questões que você tentou fazer e não conseguiu? Oi? Se todas as questões que você me mandou foram questões que você tentou fazer e não conseguiu? Isso. Ah, beleza. Tá, vamos ver essa questão aqui. No triângulo retângulo ABC abaixo, tem um desenho ali, tem CAB igual a 8 centímetros e BC igual a 12 centímetros. Ou 10, não sei. É 10 ou é 12 aqui? É 10. 10. Sendo AD a altura relativa à hipotenusa, calcule AD e AC. Altura relativa à hipotenusa. Cara, eu não tô vendo o desenho, né? Porque tu fez de lápis, mas eu acho que. Bem, deixa eu copiar aqui mais ou menos para entender como é que tava ali. Que desgraça de pernilongo, cara. O pernilongo aqui me picando a manhã toda. Muito chato isso. Esse era o triângulo, né? Então, vamos tentar desenhar ele mais bonitinho aqui. Acredito que seja isso. Certo? Sim. Daí nós temos um ângulo aqui, temos o A aqui, temos o 8 aqui. Isso aqui é a tal da altura relativa. A grande questão é o que é uma altura? Né? O que é uma altura num triângulo? Isso é uma definição que a gente aprende no ensino médio, no verdade no ensino fundamental, desculpa. Então por isso talvez você não lembre. Mas a altura é uma coisa muito importante num triângulo. A altura é uma reta que passa por um vértice e encontra uma das arestas, um dos lados do triângulo, em 90 graus. Então, por isso que eu desenhei esse ângulozinho de 90 graus aqui. Poderia não ser o caso. A gente poderia ter uma reta que, não sei, ela passe no meio do triângulo, mas não entre em 90 graus. Essa é a mediana. Ok? Mas uma reta que faz o que essa aqui fez, sai de uma sai de um vértice, encontra uma aresta em 90 graus, se chama altura. Então é muito bom lembrar disso, tá? Eu vou escrever isso aqui. São definições das retas do triângulo. A altura é uma reta que sai de um vértice e encontra uma aresta em 90 graus. É o caso aqui. Muito bem. Esse lado aqui mede 8. O lado todo aqui mede 10, pelo que eu estou entendendo. E é isso. Calcule a D e a C. A D é referente a esse ponto aqui, né? A D e a C. E aí, como é que a gente vai fazer isso, sabe? É. Tu tem que ver que aqui nós temos dois triângulos, né? Por exemplo, nós temos o triângulo preto. Tu pode ignorar a reta verde, pensando no triângulo preto. E o triângulo preto, ele é um triângulo retângulo. Então você pode fazer o teorema de Pitágoras sobre o triângulo preto para Sim. encontrar o valor do AC. E depois para encontrar o valor do AD, você pode bem, o que você pode fazer aqui? O AD tá meio estranho.
Encontra o AC primeiro, tá? Faz o teorema de Pitágoras só para o triângulo preto. Depois a gente fala sobre a outra coisa que ele pede, o valor do AD, tá bom? Então ignore a reta verde para encontrar o valor do AC. Olha só para a parte preta e faz o teorema de Pitágoras. Mas espera aí, para calcular C, cateto quadrado Não menos o tem lado. coluna AC, tem o lado AC. Não, então, para calcular o lado C, é, eu tenho. Peraí. Teorema de Pitágoras. Só isso. Não, sim, o lado AD é 5, certo? Não estamos falando de AD, estamos falando de Não, AC. Você vai não, sim, ignorar para AD, calcular. vai só É, fazer para o calcular triângulo preto, o. só os lados pretos. Não, sim, mas para calcular o AC eu preciso saber da D. Não, Porque. só olha para o triângulo preto. Como eu falei, né? Preste atenção na explicação. Eu falei que você tem que olhar só para o triângulo preto para encontrar o lado AC, que ele faz parte do triângulo preto. Você pode ignorar a reta verde que está ali no meio. Por isso que eu fiz de cores diferentes. AC igual a 18? 18, vamos ver. Estamos falando só do triângulo preto, então nesse triângulo preto a hipotenusa é 10. Não, não tem como o AC ser 18, né? Não, tem que ser 18. Ele tem que ser menor que a Tem que ser menor hipotenusa, do que certo? 12, sim. Isso. Não, peraí, Colocou então. as coisas no lado errado, né? O 10 é a É, hipotenusa, então ele seria que hipotenusa. fica sozinho do lado esquerdo. Isso aí. Peraí, então AC é 2. Porque o outro que é 8? Não. Tá errando em alguma coisa ao quadrado aí, algo do gênero. Tem que levar ao quadrado, lembra? Dá até para chamar de BC aqui a hipotenusa. AC igual a 6. Isso. Nascer igual a 6. Você resolveu a continha e encontrou isso. Mas antes de a gente prosseguir, eu quero te mostrar uma coisa que talvez te ajude muito na prova, que é o chamado triângulo pitagórico. O teu professor falou sobre o triângulo pitagórico? Não. O triângulo pitagórico é o triângulo que segue uma regra muito simples. Ela é tão simples que tu não vai nem precisar utilizar teorema de Pitágoras para encontrar os lados. O triângulo tem que ser retângulo, é claro. Se tu tiver um lado que mede 3 e outro que mede 4, obrigatoriamente a hipotenusa mede 5. Então, olha só, 3, 4, 5. Isso serve também para os múltiplos. Então, se tu, por exemplo, multiplicar por 2, você pode encontrar o valor da outra também multiplicando por 2. Por exemplo, é o caso aqui, ó, 10 e 8. 10
é 5 vezes 2. 8 é 4 vezes 2. Então aqui a resposta tinha que ser 6, que é 3 vezes 2. Entendeu? Não. Como é que é? Então deixa pra lá. Ah, não, tá. Não, agora entendi. Agora Não precisa saber isso aqui. Isso aqui é só uma coisa para facilitar. O que tem que saber é o Teorema de Pitágoras. Vamos para B. Bem, a B está pedindo a altura, tá pedindo o valor da altura relativa, está pedindo AD. E sim, você poderia ficar fazendo várias teoremas de Pitágoras, coisas do gênero, para encontrar qual que é o valor dessa altura. Porém, se você olhar no livro, com certeza tu vai ver uma coisa como essa aqui, olha só. Vai ver um triângulo. Foi isso que eu vou colar aqui. Então ele é um triângulo retângulo, porque ele tem o ângulo de 90 graus aqui em cima, certo. certo? E se é isso, ele tem uma reta nova ali, que é a reta do meio. Sendo assim, a gente tem novas relações aqui que surgem do Teorema de Pitágoras também. E do Teorema de Tales, que eu não vou falar sobre ele hoje. São essas aqui. Vou dar uma reduzida, tá muito grande isso aqui. Ok, então você precisa identificar quais são os lados, né, no seu triângulo e pode utilizar uma dessas relações. Por exemplo, quais dessas aqui envolvem a altura h? Temos essas duas aqui que envolvem a altura h. Então são relações dentro de um triângulo retângulo que você pode decorar, é tipo o Teorema de Pitágoras, você pode decorar. Certo. E no caso aqui a gente tem que utilizar a última, porque m e n são os tamanhos desse lado que foi dividido pela altura. Então a gente sabe que o A, no nosso caso aqui, é o 10. Porque o 10 é o que foi dividido pela reta da altura aqui, olha só. Tem um pedaço para cá e outro para cá. Então, aqui seria o M e aqui seria o N. Mas nós não sabemos o valor do M e do N, a gente sabe a soma dos dois, que é 10. Então não dá para utilizar essa aqui no momento. Mas dá para utilizar essa. Porque A, B e C são os valores dos catetos. A, B e C. Ok? Certo. E agora você já tem o valor de todos eles, né? No nosso caso, bem, eu gostaria que tu identificasse, né? Mas eu já vou fazer isso para tu poder fazer a conta mais rapidinho. Para o nosso caso, quem que é A? A é o 10, porque o A é a hipotenusa. O A é o lado maior, não é mesmo? Isso. O lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Beleza, se o A é o 10, então os outros não importam muito. Aqui é o 8 e aqui é o 6 que você achou. E agora você quer achar a altura H. Então você vai usar essa equação aqui, A vezes H, no caso a hipotenusa vezes H aqui, né? Igual a B vezes C. E você está procurando o H de altura. Então não confunda o H de hipotenusa com o H de altura, tá? Os livros usam a mesma letra, é complicado mesmo. Então, tu tem que estar bem atento ao que o problema está te pedindo, que ele está indicando. Então vai lá, encontre a altura, substituindo os valores que você já tem agora no valor de A, B e C, tá bom? Certo. 1H. E aí, tinha visto essas equações já alguma vez na vida? Uhum. O teu microfone já tá ruim. Se tu não me responder claramente, eu não vou entender o que tu tá falando. Não, nunca tinha visto. Vai dar, não vai dar número exato. Provavelmente não.
Eu não lembro o número exato. Normalmente a gente deixa em fração mesmo as coisas. Não passa para decimal. Ah, Aham. vou falar a questão, deu 48/10. 48/10, vamos ver. O A é 10. Provavelmente deu isso mesmo. E aqui é 8 vezes 6. Isso, 48/10. 48/10 é uma fração que ainda dá para simplificar um pouco, né? Sim, Porque ainda não é a fração reduzida, vamos dizer assim. Então dá para dividir por 2 em cima e embaixo, vai ficar 24/5. Isso aqui vai ser aproximadamente 5. Só uma aproximação, tá bom? 4,2, é 4,8, eu acho. Por aí. Então tá, então olha só. Então quando falar de altura, lembra que existem essas equações novas aqui também, tá? certo. É sempre bom saber que existem essas equações aí. Então o que eu estou te passando aqui são ferramentas, né? É bom tu ter várias ferramentas porque cada situação tu pode usar uma diferente, né? Poderia fazer de outro jeito? Poderia. Só que ia dar muito trabalho. É que nem tu tentar, sei lá, pregar colocar um prego na parede sem a chave Phillips. Colocar com uma faca. Uma ferramenta pior. Mas dá. Mas é pior. Então é melhor tu usar uma ferramenta boa, que são essas equações aqui. Tá bom? Certo. Então, falou de altura, lembra que tem outras equações, além do teorema de Pitágoras. Certo. Vamos para a próxima questão. Ah, vamos ver. Eu não tô conseguindo ver direito ali, cara. Tá meio ruim as fotos. Determine a razão de um dos segmentos. Não tá dando para ver as outras. Eu vou pegar a que eu consegui ver aqui. Olha, eu acho melhor a gente focar hoje só em triângulo, que tal? Porque eu tô vendo aqui que tem progressão geométrica. Vai cair isso na tua prova também? Vai. E a aritmética vai cair também, a progressão aritmética? Também. Mas a E? aritmética não é tão complicado. Eu tô mais em dúvida mesmo na progressão geométrica. Certo. Bem, então tá, vamos fazer uma questãozinha de geométrica aqui. Deixa eu ver se eu pego alguma. Bem, eu acho melhor eu pegar do meu livro mesmo. Tá meio ruim de ver lá. Isso é matéria do segundo ano, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Ou é do primeiro? Talvez seja do primeiro. PA e PG. O PA é um monte de sominhas, né? O PG são um monte de multiplicaçõezinhas. A análise é praticamente a mesma, assim. Ai, cara, esses livros que eu tô usando. Sequências, progressão geométrica, cara. Coloca no título. Vou abrir o livro aqui pra ti, depois eu posso até te mostrar, tá? Quer dizer, te mandar esse livro aqui. Certo. Eu acho bem bom, porque tu pode pelo menos seguir as coisas pelo PDF, o que é muito bom, porque a pesquisa é mais rápido, né? Tipo, tu quer aprender sobre losango, então tu aperta Ctrl F losango. Agora, para procurar num livro de papel, não tem Ctrl F, né? Vamos lá. Coelhinho aqui. As progressões, elas têm um sentido. Elas são usadas em várias coisas aí na matemática, por exemplo, para lidar com crescimentos muito longos, que nem o crescimento dos bebezinhos ali de coelho, né? Nasce bastante, então tá falando de uma progressão geométrica, porque tu pode ver que a progressão geométrica ela cresce muito mais rápido que a progressão aritmétrica. Os números vão ficando grandes muito rápido, é isso que eu quero dizer. Ok? Sim. Então, vamos lá. A gente nem vai falar de progressão aritmética então, se tá tranquilo. Mas qualquer coisa a gente fala na próxima aula, né? Tenta fazer alguns exercícios e me mostra exatamente, que eu não tô conseguindo ver direito lá os exercícios nas folhas que tu mandou. Beleza. Então, progressão, aqui ele está falando sobre a população de uma cidade. No caso é Hong Kong. Daí tinha uma determinada população num ano, no outro ano essa população ela aumentou um pouco. Você multiplicou por
1,02. Então, a população ficou de um determinado valor. Agora, esse determinado valor vai ser novamente multiplicado por 1,02, pelo mesmo número. E o mesmo vai acontecer no outro ano. Então, nós temos multiplicações seguidas por 1,02. E a gente já aprendeu lá no ensino fundamental que multiplicações seguidas são potências, né? Números elevados a outros números. Certo? Muito bem. Então, progressão geométrica é isso. É você ter números numa sequência que são obtidos por meio de multiplicações sequenciais. Só isso. Vamos ver essa sequenciazinha aqui. Ela é uma sequência, uma progressão geométrica. Progressão é uma sequência, é uma coisa que aumenta, né? Progressão. Vai mudando, né? Vai se movendo. Isso é uma progressão. Geométrica porque ela acontece rapidamente. Não é que nem a aritmética, que é por meio de sominhas. A geométrica é por meio de multiplicações. Até porque na geometria, né, se a gente está querendo, por exemplo, obter a área de um objeto, a gente multiplica, não é mesmo? Se eu quero a área de um quadrado, eu faço uma multiplicação. Se eu quero o volume, eu faço uma multiplicação. Então, a gente está falando de multiplicações, que a gente está falando de geometria. Beleza. E a razão aqui, o que é razão? A razão é qual é esse padrão que é multiplicado para causar o aumento ou a diminuição. Então, aqui a gente nota que está sendo multiplicado de 3 em 3. Cada número é multiplicado por 3. Então, no caso aqui, 1, 3, porque 1 vezes 3 é 3. 9, porque 3 vezes 3 é 9. 27, porque 9 vezes 3 é 27. 81, porque 27 vezes 3 é 81. E assim segue. Você pode reparar também que cada termo aqui está associado com 3 elevado a alguma coisa. Por exemplo, 1. O 1 a gente pode entender como 3 elevado a 0. Aqui é o 3 elevado a 1, 3 elevado a 2, né? 3 vezes 3 é 9. 3 elevado a 3, 3 vezes 3 vezes 3, 27. 3 elevado a 4, 3 elevado a 5, etc. Então, por isso que na equação da progressão geométrica tem um expoente. Porque a gente sabe, expoentes são multiplicações em sequência. A multiplicação aqui no caso do número 3, beleza. Aqui nós temos uma PG também, só que o número está diminuindo, se você reparar bem. Porque a gente está multiplicando um número que está entre 0 e 1. De um modo geral, nas progressões geométricas, tu vai ter duas situações importantes. Quando a tua razão ela é maior que 1 e quando ela é entre 0 e 1. Quando você multiplica um número entre 0 e 1, os números diminuem. Por exemplo, digamos que você tem uma quantidade de dinheiro no banco, R$100. E você vai multiplicar essa quantidade por 0,5. 100 vezes 0,5 dá 50. Em outras palavras, multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que metade. É a mesma coisa que multiplicar pela fração 1 meio. Então você está reduzindo. Por quê? Porque 1 meio é um número entre 0 e 1. Sempre que você faz isso com um número entre 0 e 1, é o que acontece. Aqui a gente está multiplicando por um número negativo. Daí dá a caquinha, né? Porque vai ter uma sequência de números, às vezes positivos, às vezes negativos. 5 menos 10, 20 menos 40. Por quê? Pelo fato de que menos com menos dá mais, né? Uma coisa que a gente escuta o tempo todo. Menos com menos dá mais. Então, quando você multiplicar o menos 2 com menos 2, vai ficar 4 positivo. Então, por isso que o 20 é positivo. Porque o 5 vai ser multiplicado por menos 2 vezes menos 2, que é mais 4. 5 vezes 4, 20. Fácil, né? Certo. Beleza. E aqui umas razão nada a ver. Umas PG nada a ver. Então, a gente vai até ignorar. Muito bem. Determine a razão da PG. Razão, ele quer aquele número que a gente está multiplicando. A n, tal que a 11 é 26 e a 12 é 130. Certo? Certo. Então, o livro foi meio burro aqui nesse momento, porque ele poderia ter usado aquele exemplo
que tá rolando aqui, por exemplo, olha só. 9, né? O 9 aqui é o A3, vamos dizer assim. O 27 que seja, é o A4, porque ele tá na quarta posição. 9 é o A3 que tá na terceira. O 3 é o A2 porque tá na segunda. E esse aqui é o A1 porque tá na primeira. Então vamos falar do 27 aqui, que é o A4. Ele está na quarta posição. A gente sabe que 27 aqui no contexto dessa PG é 9 vezes 3, né? Certo? Isso. Então, a gente nota claramente que o A4 é o próprio A3 vezes a razão. Então, sempre a gente consegue relacionar a razão dessa forma, notando que é ela que multiplicou o termo anterior para dar o termo em questão. Certo? Entendi. Sacou a ideia? Então, o que que acontece, né? Eu vou te mostrar no Paint para ficar mais claro isso aqui, para a gente poder seguir naquele exercício. Deixa eu colocar no meu quadro aqui. Para eu te mostrar. Ó. Então, como eu te falei, né? A gente pode dar nome aos bois, é isso que a gente faz normalmente nessa matéria. Deixa eu reduzir um pouco a linha aqui. Esse é o A2, esse é o A3, esse é o A4, e assim vai, né? Então, o A4, que é o 27, a gente sabe que 27 é igual a 9 vezes 3. Então, se você notar bem, o 27 é o A4. O 9 é o A3. E quem é o 3? O 3 é razão. Então, se eu quero encontrar a razão, eu posso simplesmente isolar a razão. Já que o A3 está multiplicando a razão, eu posso passar o A3 dividindo. Então, a gente pode deixar assim, ó. A4 dividido por A3 igual a Q. Não é mesmo? Bem, então eu posso encontrar a razão fazendo a divisão de um número por outro. Do número Do número pelo número anterior. exato, do número pelo anterior. Era isso que eu queria concluir. Muito bem. Isso então vai sempre funcionar para qualquer sequência. Você pode criar isso como uma lei geral. Você pode dizer assim que a razão é igual ao AN mais 1 dividido pelo AN. Mas você não precisa se ater a isso. Você pode dizer também o seguinte: você pode dizer assim, olha só, que digamos que você não tem o AN mais 1, você tem o AN mais 2. Você pode dizer então que é a razão vezes o AN. Porque o que, que vai acontecer quando multiplicar a razão pelo AN? Vai surgir o AN mais 1. É o N mesmo isso. Sempre que você multiplica, surge o N mais 1. Quer ver como isso funciona? Vamos ver. Por exemplo, digamos que o meu AN seja o 3 aqui. Não, 3 vai misturar tudo. Digamos que o AN seja o 9. Nós estamos falando do A3, certo? Sim. Então, 9. Vamos deixar isso aí. Então, o 9 é o A3. Quem que é o AN mais 2, então? Se o 9 é o A3, então o AN mais 2 eu estou falando de A5. 3 mais 2, 5. Que é o 81. 3 em cima, a 5 em cima, a 3 embaixo. Só que isso não resolve a conta, porque eu precisava da sequência do posterior, como tu falou. Número pelo anterior, tu falou, né? Então Sim. eu tenho que multiplicar pela raiz, pela razão, que é o 3. Então aqui vai ficar 81 sobre 27 e vai aparecer 3 de novo. Beleza? Certo. Então você sempre pode relacionar com números que você não tenha. Tem muito exercício que ele dá, por exemplo, o A20 e o A13. Então tu vai ter que fazer algo relacionado com as razões para encontrar esses termos no meio do caminho, caso ele peça. Okay? Então é simplesmente entender que todos os termos que surgem numa progressão geométrica surgem por meio de multiplicação seguida. É isso aí. Certo. Então, é isso. Por exemplo, se ele tivesse colocado A3 aqui, tinha que colocar o que ao quadrado? Porque é sempre multiplicando o quê? É só multiplicar aqui para obter os próximos termos. Certo. Então, vou salvar isso aqui. Agora vamos colocar aquele exemplo que ele falou aqui para eu dar uma explicadinha. Deixa eu pegar aqui.
Ó, determinar a razão, né? Ele quer saber a razão, o quê? Então ele quer saber o quê? E dando a 11 e a 12. Ele deu a 11 e a 12, nós queremos saber o quê? Tá aí. E eu sei da sequência, da progressão, que o A12 é igual ao É, A11 vezes o quê, não é mesmo? sim. Pronto. Então se eu tenho A12 e eu tenho A11, eu só preciso isolar o quê para encontrar ele. A 2 dividido pelo 11. Que aqui no nosso caso, 130 dividido por 26, né? Que dá 5. De acordo com a conta aqui, vai dar 5. Ok? Certo. Certo. Então, é só fazer isso. É só entender como é que funciona, que daí a conta fica mais fácil. Fica intuitivo do porquê que tu tem que dividir um número pelo anterior. Porque o número posterior ele surge justamente dessa multiplicação pela razão. Então não é meio. É uma fórmula, mas surge de uma coisa bem óbvia, né? Surge da definição da progressão, que é uma série de multiplicações. Então, vamos continuando aqui. Deixa eu ver. Eu acho que eu posso pôr um exercíciozinho leve para você fazer. Deixa eu pôr aqui. Ah, que legal. Né? Lembre-se sempre, né, que a n mais 1 deve surgir sempre da multiplicação da razão pelo número anterior. Então verifique se essas coisas que estão aí, quais delas são progressões geométricas, quais não são, tá? Pode fazer a conta, mas faz o seguinte, eu gosto de fazer assim, ó. Depois que o aluno faz todas as contas que eu pedi, ele me diz a resposta, porque às vezes tu vai fazer a C e percebe que errou a A, entendeu? Ah, Então, faz tudo primeiro. Se tiver qualquer dúvida, pergunta, mas certo. acho melhor tu fazer tudo primeiro. Beleza? Vai lá.
Ah, tu teve que ver parei na segunda, na verdade, que a segunda não. Professor. Tô esperando a tua dúvida. Então, pera. É 3, 6. Não, desculpa. O AN é o número. Ele está pedindo para você verificar se é uma progressão geométrica ou não, né? Assim, Isso. Então tu tem que hum, notar se os termos eles surgem de multiplicações ou não. Por exemplo, na A, é uma progressão? sim, Por quê? porque é multiplicado por 5. Boa, muito bem. É uma progressão de razão 5, isso mesmo. E na B, qual que é o número que eu multiplico, se é que existe, para que vire 6, depois vire 9, depois vire 12? Tem um número que eu estou multiplicando Não, aqui para isso? Não? não existe. Não existe, justamente. Essa aí é uma progressão aritmética, certo? Sim. O que está acontecendo é que você está somando. Você está somando 3. E uma soma sequencial é uma progressão aritmética. Então, não existe. A B não é uma progressão geométrica, definitivamente não. E a C? Pensou sobre a C? Sim. É isso que eu. Aqui claramente é uma. Tem que ser uma fração, né? Você está multiplicando uma fração. Você conseguiu verificar qual é a fração? É 1/3? 1/3? 1/3, exatamente. Porque 1/2 vezes 1/3 dá 1/6. 1/6 vezes 1/3 dá 1/18. 18 vezes 3 dá 54. Muito bem. Muito bem. Vamos para a próxima. E agora é questão de calcular razões. Deixa eu salvar aqui. Pô, eu falei que não ia estudar geometria, mas é só o que a gente está vendo. Beleza, pode fazer até a D, então. Se tu conseguir verificar qualquer coisa, tu me pergunta. Basicamente as divisões, né? Lembra da divisão. Para obter a razão é só isso.
Forma puta. Na C, tá multiplicando uma fração? Vamos ver o que está acontecendo na C. Sim, está multiplicando uma fração. Está multiplicando uma fração. E você vai obter ela naturalmente quando você fizer a continha que você estava fazendo. A resposta Tá. vai ser uma fração. Qualquer termo que você pegar e dividir pelo anterior, vai aparecer uma razão que é uma fração. E aí, cara, ficou um pouco mais claro essas questões hoje para ti? De geometria, de progressão geométrica, Sim, teorema de Pitágoras? Legal. sim. Bem, O que eu gosto na primeira aula é mostrar que existem várias ferramentas, né? sim. Por exemplo, lá no teorema de Pitágoras tem muitas equações. É importante saber que elas existem. Isso é o principal. Depois você vai se acostumando a usar. É que nem quando a gente está trabalhando com uma coisa. Por exemplo, digamos que teu pai tenha lá uma gosta de ferramenta, ele está acostumado a trabalhar com uma ferramenta velha. Beleza? Só que tem melhores. Então ele tem que ir se adaptando, né? Sim. Senão vai ficar parado no tempo. É a mesma coisa a gente aqui na matemática. Tem várias ferramentas, tem que conhecê-las. Agora, aqui na progressão geométrica, o que acontece? As pessoas elas tentam decorar as coisas. Daí não é legal. É bom tu ver de onde vem. É isso que eu estava querendo te mostrar, de onde vem. Ok. Tu já fez até a C? Já, na Legal. dedo. Vai me dizendo aí quais foram as respostas, então, por favor. Ó, na A é 2. É 2, claramente, é só pegar o anterior e Na multiplicar B, por um. menos 3. Menos 3, mesma coisa. Multiplica por menos 3 que aparece próximo. Isso. E na C é meio. É sobre 2. Meio? Ah, meio? A razão é meio? Vamos ver. É um número pelo seu anterior. 2 dividido por 4 terços. Então, por regra de fração, a gente sabe que pode pegar de baixo e multiplicar invertida. Lembra? Isso é uma regra de É, fração. peraí. Né? Então, número pelo seu anterior. Peguei o 2 e dividi pelo 4 terços. Só que como é uma fração na parte de baixo, eu posso trazer ela invertida. Multiplicando. Isso vai dar 6 quartos. E 6 quartos é 2 terços. Então, essa, na verdade, é a razão, tá? 2 terços. Tá, peraí. Acho que tu fez alguma coisa errada ali na hora de dividir, né? É. Então, pegar 2 e dividir por 4 terços, você pode inverter a fração, multiplica, dá uma simplificada. Beleza. Eu vou fazer a D aqui. Depois tu pode pensar melhor no que eu fiz ali, mas é simplesmente aquela velha regra da fração, tá? A gente tem, Certo. eu vou te mostrar aqui com cores para ficar mais claro, né? Isso aqui não é nem coisa de progressão, é coisa de fração mesmo. Daí, se tu tem uma fração dividida por outra fração, por exemplo, você pode fazer a fração de cima, é igual, né? Igual. A fração de cima, vezes, daí você tem que saber fazer multiplicação de fração, é claro, a de baixo invertida. Não era CD? Agora é DC. Então, uma divisão de fração é a mesma coisa que inverter a de baixo. E agora aqui, mesma coisa, não tem segredo. Uma vez que tu sabe que encontrar a razão é dividir, a gente vai lá e divide. É que vai ficar aqui 5 nonos dividido por
3 5, sobre... 3 raiz de 2. 3. Dá para fazer o que eu acabei de falar, 5 nonos vezes 3 raiz de 2 sobre 5. Então, corta, 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 vira 3. Então vai ficar raiz de 2 sobre 3. Eu fiz a matemática meio rápida, porque a aula está acabando. Eu tendo a explicar isso com mais passos, tá? Sim. Mas é só para tu notar o que tu precisa lembrar, que é como obter as coisas. Segue a regra e vai até o fim. A regra é dividir pelo anterior, divide. Mas tem que saber fazer divisão, né? Divisão de fração tem esse detalhe a mais, ok? Ok. Certo. Alguma dúvida? Não. O Não? maior problema não foi essa divisão de fração mesmo. Certo. É, uma coisa que a gente não estava fazendo há bastante tempo, né? Daí Sim. fica difícil de lembrar mesmo, mas agora eu acho que vai dar tudo certo. Eu vou fazer o seguinte: eu vou te mandar tudo que a gente fez, eu vou te mandar alguns exercícios também, para caso tu queira trazer eles, fazer eles para a próxima aula, daí tu me traz as dúvidas, tá bom? Ok. Então tá bom. Valeu, meu velho. Até segunda, né? Isso. Até Muito segunda obrigado. às 5. Valeu, até a próxima. Tchau, Até tchau. a próxima. Tchau.